Como alguém já disse por aí na internet, brasileiro é assim, né? O Titanic tá afundando e a gente tá tocando violino. Tudo bem, gente? Eu vim hoje fazer uma tag pra vocês, porque esses últimos dias eu tô tipo a louca da tag. E aí eu vi essa tag divertidíssima no canal do Yuri, que é o Livrada. Eu vou deixar o link aqui pra vocês verem a tag original. E eu achei muito engraçado, eu gargalhei, sabe? Desde já o Ministério do YouTube adverte, isso aqui é uma brincadeira, então pelo amor de Deus não venham querer discutir política. Isso aqui é um canal de livros, ok? Então, ok. Então o Yuri criou a tag da Lava Jato, que consiste em relacionar personagens importantes nesta operação da Polícia Federal com livros. Quem construiu as relações entre esses personagens e esses livros foi o Yuri, tá bom, gente? Eu só tô respondendo a tag. Então vamos lá. Pergunta número 1. Dilma, um livro que foi uma decepção. Eu escolhi o Violino Cigano. Quem acompanhou o projeto Leia Mulheres, que eu fiz em março aqui no canal, sabe que eu detestei um monte de coisa nesse livro e tava com uma expectativa bem grande pra ler, então foi bem decepcionante. Pra quem quiser ver a resenha que eu fiz do Violino Cigano, eu vou deixar o link aqui também. Segunda pergunta da tag. Lula, um livro que você ganhou de um amigo. Eu não vou conseguir ficar séria, gente, pra gravar isso, socorro. Olha, graças a Deus eu tenho muitos amigos, parentes, marido, que me dão muito livro porque eles sabem que eu adoro. Então eu fiquei bem em dúvida para escolher um só. Mas eu escolhi o Liberdade, do Jonathan Franzen, por motivos de... O amigo que me deu esse livro, que é o Luiz Henrique, é o meu amigo que mais gosta de política no mundo. E todo mundo que conhece ele não aguenta mais falar de política com ele. Então eu vou dedicar essa tag pra você, tá bom, Luiz? Muito obrigada pelo livro. Eu ainda não terminei de ler, mas eu vou tomar vergonha na cara e vou terminar. Terceira pergunta da tag, Sérgio Moro. Um livro que te prendeu muito rápido. Eu escolhi um livro juvenil, na verdade, que eu li na época que eu dava aula num colégio e esse livro estava na lista de paradidáticos. Mas eu me apaixonei e recomendo muito para crianças de todas as idades. É O Tempo das Surpresas, do Caio Ritter. Eu peguei esse livro na escola, vim lendo no metrô e quando eu cheguei em casa eu já tinha terminado, assim. Ele prendeu bastante. É a história de um menino, que é o Alexandre, ele tem 14 anos e ele está internado com leucemia. E aí, às vésperas do transplante de medula, ele vai pensar em toda a vida dele. Então, fala questões familiares, questões de adolescência, as paqueras, os amigos. Então, é um livro bem gostoso, assim, e que prende bastante, eu achei. Talvez não tão rápido quanto o Moro, né? Quarta pergunta da tag. Amei essa, gente. Panelaço. Um livro que todo mundo curte, menos você. Uma escolha difícil e polêmica, mas eu escolhi um livro que eu não consegui terminar de ler, porque na ocasião eu achei ele extremamente chato e eu abandonei. Eu ainda vou dar mais uma chance para esse livro, eu ainda quero terminar de lê-lo, então eu posso vir a mudar de ideia. Mas hoje, O Senhor dos Anéis. E eu gosto dos filmes, tá? É que o livro é muito descritivo e quem me acompanha sabe que eu não tenho problema com isso mesmo. Quinta pergunta, Eduardo Cunha. Um livro sobre criminosos. Eu escolhi Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que é um livro que eu adoro. E que, claro, vai trazer criminosos muito mais humanizados do que... Enfim, né? Ele tem uma cara, assim, de documentário, reportagem, mas também é narrativo, porque conta as histórias, né, de muitos presos, e vale muito a pena a leitura. Eu gostei bastante, assim, eu não tinha a menor noção do que era estar preso antes do Estação Carandiru, e depois eu passei a ter uma pequena noção. Claro, pequena, né? Sexta pergunta da tag, Fórum Privilegiado, um livro que está acima do bem e do mal. Ensaio sobre a cegueira. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, Ensaio sobre a Cegueira é o livro favorito da minha vida. Eu acho que Saramago é perfeito, eu acho que esse livro é perfeito. E não dá, entendeu? Não tem como não gostar, não tem como falar mal desse livro, não dá, é indiscutível. Isso aqui merece Fórum Privilegiado. Sétima pergunta da tag, João Santana, um livro ruim, apesar da propaganda. Percy Jackson. Gente, nunca mais me falem pra ler um livro desse autor. Meu, eu detestei isso aqui. Ah, tem aquele mote, né, mitologia, eu gosto de mitologia e tal, mas... Não, meu, é uma droga, não dá. Muito ruim, sabe, sem graça, não tem verossimilhança, personagem sem graça, tudo sem graça, detestei. E eu li a saga toda, mas não, parem de falar bem desse livro, tá bom? Oitava pergunta da tag, Triplex dos Marinho.
um livro que não tem a atenção que merece. Eu peguei um livro de contos do Machado de Assis que eu tenho aqui em casa, porque eu acho que os contos do Machado não têm a atenção que merecem. Quando se fala de Machado de Assis, as pessoas associam Dom Casmurro, Memórias Póstumas, enfim, os romances. E eu, que sou muito fã do Machado, gosto muito dos contos, principalmente do livro Várias Histórias, que não é esse, mas eu não tenho aqui. E também tem o seguinte, algumas pessoas acham a escrita do Machado cansativa. Eu não acho, né? Mas tem quem ache. Então eu acho que começar pelos contos pode ser uma maneira interessante de você ter contato com a genialidade desse escritor, sem passar pelo tédio que algumas pessoas sentem lendo Dom Casmurro. Então minha dica para vocês que querem começar lendo Machado de Assis, comecem a ler pelos contos. Eles são maravilhosos e eles não têm a atenção que merecem. Nona pergunta da tag. Nona pergunta da tag, Aécio Neves, um livro que foi escrito sob efeito de drogas. Antes de falar qual livro eu escolhi, eu quero deixar claro que eu amo esse livro e nesse caso acho que as drogas fizeram um ótimo efeito, ao contrário do caso Aécio Neves. Eu peguei os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que esse livro foi escrito sob efeito de drogas porque é tão fantástico, tão surreal e tão maluco esse livro que, gente, sério, tudo bem que Gabriel Garcia Marques é gênio, mas ele deve ter usado alguma coisa. É muita imaginação, é muita loucura, é muita piração pra ter saído de uma cabeça sã. É um livro maravilhoso que eu amo, mas é uma loucura, assim, do início ao fim. 10ª pergunta da tag. Delcídio Amaral, um livro que abriu caminhos para outros livros. Acho que eu já falei desse livro aqui em outra ocasião, Os Relógios, da Agatha Christie. Eu li esse livro quando eu tinha, assim, uns 12 anos. Foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. Na época eu passei a ler todos os livros que caíram na minha mão dela, em série, assim. E acabei me apaixonando por romance policial. Então, depois da Agatha Christie vieram outros, né? De Sherlock Holmes à trilogia Millennium. Mas, assim, na minha memória, esse é o primeiro livro policial que eu li que fez eu me apaixonar pelo gênero. E tô planejando reler, inclusive, porque eu li, tem, sei lá, 14 anos, 15 anos. Então, eu quero reler pra ver se ele é tão genial assim mesmo ou se era a Cida bobinha de 13 anos que achou. Pergunta número 11. Japonês da Federal. Um livro que está presente em vários momentos. Eu peguei essa edição maravilhosa do Allan Poe, que eu comprei também há pouco tempo. Então não é exatamente este livro que esteve presente em muitos momentos, mas os contos do Allan Poe estiveram. Então eu li quando eu era adolescente, eu li quando eu estava na faculdade, depois eu cheguei a usar em sala de aula, trabalhei um livro dele, um conto dele. Então, assim, é um livro que tá sempre voltando, né? As histórias do Allan Poe, de modo geral, estão sempre indo e voltando. E esse livro aqui eu comprei porque eu achei uma edição muito legal, inclusive. Ela tem até um prefácio do Baudelaire. E ela é de capa dura, enfim. É muito bonita essa edição. Tem uma jacket. Olha que lindeza. Demais, né? Mas eu já li quase todos os contos que tem aqui. Eu não parei pra ler esse livro em especial, mas eu conheço quase todos os contos. Então, tem que ler um ou outro que eu não conheço ainda, porque o Allan Poe tá sempre presente. 12ª pergunta da tag, Jair Bolsolixo. 12ª pergunta da tag, Jair Bolsonaro. Um livro que se aproveitou do momento. Eu não sei vocês, mas eu achei que o Yuri podia ter feito algo assim, um livro nojento, sabe? Na verdade, eu não sei se eu entendi muito bem essa ideia do se aproveitou do momento em relação a livros. Eu fiquei pensando em obras que se aproveitaram de momentos editoriais mesmo. Então, o que eu pensei em falar, eu não tenho aqui comigo, mas é a série Divergente. Eu li essa série ano passado, mas eu não comprei, ainda bem, porque eu não gostei. E, na minha concepção, foi uma série que se aproveitou muito da lacuna deixada pelos Jogos Vorazes, sabe? Então, aquela coisa de uma protagonista feminina, de uma distopia, mas assim, não chega nem aos pés de qualidade narrativa, de construção de personagem, de coerência, sabe? Eu não gostei muito, mas eu acho que foi um livro, assim, que fez sucesso porque pegou carona ali nos Jogos Vorazes. Eu sei que vocês amam Divergente, não me xinguem, tá bom? Pergunta número 13 e última, porque a tag tem 13 perguntas. Condução Coercitiva, um livro que você foi obrigado a ler. Eu já fui obrigada a ler, tipo, muitos livros. E hoje eu escolhi um livro que eu li na faculdade e que se tornou um dos meus preferidos. São Bernardo, do Graciliano Ramos. Quando eu falo em Graciliano, todo mundo pensa em Vidas Secas, né? Que geralmente é o que tá no vestibular, que os professores de literatura trabalham. E apesar de eu gostar muito do Vidas Secas, eu acho São Bernardo muito mais interessante. E eu nunca procuraria nada do Graciliano pra ler por livre e espontânea vontade naquela época. O meu professor de literatura, assim, no início da faculdade, acho que eu tinha 19 anos,
pediu pra que a gente lesse São Bernardo e não Vidas Secas. E eu fui ler assim, ah, meu Deus, tá bom, vamos ler. E nossa, foi um livro que me prendeu muito, que eu, tipo, adorei, devorei. O Paulo Honório, que é o personagem principal e narrador, ele é, assim, muito complexo. Tem uma coisa machadiana também aqui. Então foi um livro que eu gostei muito e que eu recomendo. E eu adoraria que a FUVEST colocasse ele no lugar do Vidas Secas, porque eu acho ele mais interessante, assim, a leitura. Vidas Secas é muito comovente, muito forte, mas eu acho que a molecada ia gostar mais de ler o São Bernardo, sabe? Porque ele é mais animado, tem mais ação, sabe? Acontecem mais coisas, eu acho que ele prende mais. O Vidas Secas é bem parado, né? Bom, então foram essas as 13 perguntas da tag Lava Jato. Se você gostou, se você como eu deu muita risada, ou se você como eu não tem mais o que fazer nessa situação toda, a não ser dar risada ou chorar, dá o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, fica ligado porque logo logo tem mais. Beijinhos!